Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, pela TV diretamente do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário. Muito feliz de poder estar com você na sua casa para levar a palavra de Deus. A melhor coisa que existe neste mundo é poder ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra que conforta, que traz paz, esperança e a certeza de que nós não estamos sozinhos neste mundo, que o Senhor está do nosso lado. Não importa o tamanho da nossa batalha, não importa o tamanho da tua luta, do teu sofrimento, você sabe que Deus está com você, Ele está batalhando com você. Isso que é importante. Por isso, hoje, eu quero que você acompanhe o nosso programa, que você entenda que o pensamento de Deus é diferente do pensamento dos homens, né? Que o comportamento de Deus também é diferente, porque se nós fôssemos ser julgados no final da vida por um ser humano, então estaremos perdidos, né? Mas graças a Deus, o nosso juiz que virá para julgar os vivos e os mortos é aquele cheio de amor e misericórdia, Jesus de Nazaré. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã que acompanha sempre esse nosso programa, quanta graça, quanta bênção você tem recebido. Gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso programa, como você tem acompanhado, se você tem gostado de uma parte, de outra, qual é a sugestão que você dá, o que você acha que seria bom para incrementar o nosso programa, né? Queremos receber a tua opinião. Tua opinião é muito, muito importante para nós. Então, escreva um e-mail ou mande pelo WhatsApp uma mensagem para nós, viu? Diga o que você está achando, se você está gostando, se você está aproveitando esses momentos em que Deus está falando ao seu coração. E abençoando a sua família também, né? Nós queremos que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, que Nossa Senhora te proteja com o manto dela, guarde, que Jesus, até o manto sagrado de Jesus te cobra, e também o manto de São José, porque onde está Maria está São José, e São José, como padroeiro universal da igreja, é aquele pai que cuida de todos os filhos também, né? Assim como ele cuidou de Maria e cuidou do menino Jesus, defendendo, alimentando e protegendo sempre. São José também esteja com você. E agora queremos aproveitar para lembrar você que rezar é sempre muito importante. Por isso, quero fazer um convite especialíssimo para você, um convite muito especial. Quero convidar você a estar conosco na novena de Nossa Senhora do Rosário, nossa padroeira. O dia dela é 7 de outubro, 7 de outubro. Sabe por quê? Dia 7 de outubro de 1571, houve uma batalha entre cristãos e muçulmanos. Os turcos otomanos, com uma esquadra naval muito bem armada, com muitos homens, estavam para invadir o Vaticano, tomar a cidade eterna e fazer lá, expulsar os cristãos e criar um mundo muçulmano ali. O Papa Pio V, lá dentro do Vaticano, rezando o rosário, pediu que toda a cristandade também rezasse o rosário. E no dia 7 de outubro de 1571, embora as esquadras navais dos reis católicos fossem bem menores, muito menos armadas, no entanto, eles venceram. Tinham menos homens, mas tinha muitos anjos presentes. Por quê? Porque Nossa Senhora ouviu o pedido do Papa e de toda a cristandade que rezava o Santo Rosário. E cada oração que se fazia, a Mãe do Céu, ela enviava mais um anjo para lutar naquela guerra, para defender o Vaticano, defender a cristandade.
E isso chamou o dia da vitória de Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora do Rosário também é chamada Nossa Senhora da Vitória do Rosário. E nós queremos convidar você que precisa de uma vitória na vida, que precisa alcançar uma graça, uma bênção. Aqui no santuário, você vai passar qualquer dia da semana, qualquer hora, você pede aqui para a Rosana, que é a nossa zeladora, ou para o sacristão, que é o seu Luiz, essa folhinha aqui, né? Esta folhinha. Nesta folhinha tem vários pedidos de graças. Você vai marcar um xizinho aqui, não é? Em cada um desses quadradinhos, atrás da folha, poderá escrever mais graças. Não precisa nem pôr o nome se não quiser. Aí você dobra, vai trazer aqui no dia 29, próxima sexta-feira, às 19h, né? E vai colocar aqui num vaso que vai ficar aqui aos pés do altar. Nós vamos rezar as 9 missas, né? Em sua intenção dos seus pedidos. Olha, mas tem que fazer o seguinte, né? Para receber mesmo, faça o propósito de fazer a novena, de vir 9 dias. Pode ser um esforço, pode ser difícil, mas 9 dias, das 7 às 8 da noite, né? Do dia 29 até o dia 7, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então você está mais do que convidado, amado irmão, amada irmã, para vir rezar conosco. O ano passado nós recebemos tantas bênçãos, tantas graças, né? Quantas pessoas vieram até nós, quantas pessoas falando: Padre, recebi essa graça, essa bênção, essa graça, muitas, né? E este ano também, com certeza, Deus vai agraciar muito você e a cada um de nós, porque Deus ama a mãe do filho dele, ama a mãe dele e por isso ele sempre a escuta. Peça à mãe, Nossa Senhora está aqui para ouvir os teus pedidos. Escreva os seus pedidos todos. Aqui tem várias sugestões de várias necessidades que nós humanos temos, né? Vai dobrar, ele vai colocar, vai ficar durante 9 dias. No 9º dia, então vai ser queimado. E a fumaça subindo ao céu também significará Nossa Senhora levando com suas santíssimas mãos a presença do Altíssimo e muitas graças serão derramadas. Nós vamos ter a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? A nossa festa que vai começar no dia 6, né? A novena dia 29, a festa é na sexta-feira seguinte, né? Dia 6, 7 e 8. Então temos esse final de semana, que é o final de semana de Nossa Senhora do Rosário, e depois nós temos o feriado do dia 12, da Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que ela é padroeira de todas as igrejas do Brasil. Ela é padroeira de todos os territórios, todos os espaços do Brasil, porque ela é padroeira do Brasil inteiro. Então, todos devemos celebrar. Nós vamos também ter aqui no Santuário do Rosário a missa em honra de Nossa Senhora Aparecida, e você é o nosso convidado especial também para o dia 12. Vamos ter uma procissão aqui em volta da igreja com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é? No dia 12, tá? E a festa, portanto, de Nossa Senhora do Rosário começa dia 6, vai para o dia 7, 8 e depois véspera do feriado no dia 11, dia 12, 13, 14 e 15. Portanto, são 2 finais de semana, né? Então, venha participar conosco, venha rezar conosco, venha festejar e homenagear a Mãe de Deus, porque Nossa Senhora merece, sim ou não? Nossa Senhora merece o seu amor, o seu carinho, e você está mais do que chamado, convidado pela Mãe do Céu, por nós, por toda a comunidade que está trabalhando, que está se esforçando, né? Já quero agradecer a Cida, já quero agradecer ao Dedé, a todos os ministros, as equipes, todo mundo, aos festeiros, aos lojistas, todos que estão doando, aos empresários que estão colaborando, para que Deus abençoe por intercessão de Nossa Senhora. E se você acha que você pode colaborar com a festa, vem aqui também, fala com a equipe, né? Fala que você gostaria de trabalhar, de ajudar, de colaborar de alguma maneira, tá bom? Então, faça parte deste grande evento que é a festa em honra e louvor de Nossa Senhora do Rosário.
Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, né? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sob medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. Já estamos agora neste momento do nosso programa Questão de Fé com Dom Vilar, diretamente aqui do Jardim da Cúria Diocesana, também um seminário logo em frente, né? Estamos com o Dom Vilar aqui no nosso programa, que traz sempre, toda semana, uma mensagem. E Dom Vilar, o senhor sabe que o pessoal de Mococa tem perguntado muito, né? E mandado um abraço para o senhor. E ficado muito feliz também da sua participação. Toda semana eles ficam lá esperando para ouvir o que o nosso bispo vai dizer essa semana. Que bom, Padre Roberto. Uma alegria enorme poder participar deste programa e com a reflexão que a gente tem feito semanalmente. Minha saudação a todos os telespectadores e neste domingo nós refletimos aí sobre o tema da vinha, o trabalho da vinha, e assim gostaria de refletir sobre essa nossa participação na vida da igreja, no reino de Deus, na vinha do Senhor. Uma boa noite para todos os nossos telespectadores que nos acompanham nas reflexões dominicais. Neste 25º domingo do tempo comum, nós vamos refletir hoje sobre aquela parábola da vinha. E ao refletir sobre a vinha como exemplo do reino, de serviço do reino, nós vemos a igreja, a vinha do Senhor. A igreja na qual somos convidados a trabalhar. Qual é o critério que Deus tem para o trabalho que nós realizamos? É um pagamento ou é um sentido de dom, de gratuidade? As leituras bíblicas respondem. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e seguintes, nós ouvimos que o jeito de Deus é muito diferente daquilo que imaginamos. Deus não pensa como nós. Ele não julga pela quantidade, mas pela qualidade do que se faz. Pelo que está no coração, na mente, nas intenções. É isso que Deus vê, não pela exterioridade dos resultados. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e seguintes,
São Paulo dá o seu próprio testemunho, que tem Cristo como centro de sua vida. Ele chega a dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é um lucro. Não se preocupa, portanto, com o acúmulo dos bens, com a aparência do que faz, mas São Paulo ama tanto Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a ponto de configurar-se também com o dom total de si por Cristo, dando a sua vida, morrendo por amor. Esse é um lucro, morrer é um lucro para ele. E Mateus capítulo 20, versículos de 1 e seguintes, nós vemos aqui se destacar que Deus chama à salvação todas as pessoas, sem considerar o tempo na fé ou os créditos ou merecimentos pelo trabalho realizado. Trata-se aqui da parábola da vinha. Como o patrão contrata trabalhadores para a sua vinha em vários momentos. No final do dia, paga uma diária completa a todos. Depois, os primeiros murmuram, reclamando indignados. Eles trabalharam apenas 1 hora no final da diária, e tu os igualaste a nós que trabalhamos o dia inteiro. O dono da vinha responde aos descontentes, primeiros da primeira hora: não sou injusto contigo. Não tinhas combinado comigo uma diária? Estás com inveja porque eu sou bom? Os murmuradores, os escribas e fariseus, confiavam em seus próprios créditos. Deus não é um negociante que contabiliza os créditos das pessoas para depois lhes pagar conforme a quantia produzida. Deus não dá de acordo com os nossos rendimentos, Deus não nos dá o prêmio de acordo com a nossa renda, com o nosso trabalho, mas de acordo com a nossa intenção. A salvação é obra de Deus, mais que mérito do homem. Deus, Pai cheio de bondade, ama todos os seus filhos por igual e sobre todos derrama o seu amor. Ele nos dá muito mais do que merecemos. Lembrarmos também daquela viúva que deu a sua moeda, e Jesus diz que ela deu mais do que todos os que deram em grandes quantias, porque ela deu tudo que tinha, do pouco que tinha, deu tudo. O que a parábola da vinha quer nos dizer aqui? Para Jesus, criticado porque acolhia os pecadores e publicanos, os primeiros chamados foram os judeus, como povo escolhido e herdeiro das promessas do Antigo Testamento. Os últimos, para Jesus, são os pecadores, que, convidados por ele, também entraram no ambiente da misericórdia de Deus. O reino de Deus é para todos. Não há excluídos, indignos, desclassificados. Para Deus há pessoas a quem Ele ama, a quem Ele oferece a salvação e a quem Ele convida para trabalhar em sua vinha. A única coisa realmente decisiva é se os convidados aceitam ou não trabalhar na sua vinha. A vinha, nesta parábola, para Mateus, que escrevia para judeus cristãos convertidos, é diferente. Os primeiros trabalhadores chamados eram os cristãos oriundos do judaísmo. E os últimos, para Mateus, eram os não-judeus, isto é, todas as pessoas. E nós vemos aqui, para Deus não há judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos de primeira ou última hora. Não há graus de antiguidade, de raça, classe social ou merecimento. Todos são filhos amados do Pai. E o que diz esta parábola para nós? Cristo continua convidando: ide também vós para a minha vinha. Muitos ouviram o chamado de Deus logo no início do dia, no alvorecer da sua existência, nos primeiros anos de sua vida. Todos
que são chamados para a vinha, aqui podemos ver outros que escutam o apelo no vigor da sua juventude, no momento de decisão de um projeto de vida, no momento de uma escolha de profissão ou de sua vocação específica. Outros ainda na idade madura, na velhice, e Deus não pensa como nós. Deus não olha o tempo, mas a atitude pronta e generosa da nossa resposta. Não remunera pela eficiência, mas pela necessidade. Mede muito mais pelo amor do que pelo produto do mesmo trabalho. Nós podemos lembrar tantos santos que viveram depois a sua conversão, como Agostinho, mesmo Paulo. Depois vemos também outros que iniciaram na idade juvenil, e assim, quantas respostas dadas em tempos diferentes, de maneiras diferentes. Diante da recompensa gratuita e universal de Deus, qual é a nossa atitude? Nós nos alegramos com o amor de Deus que acolhe a todos? Ou nos deixamos levar por sentimentos de inveja ou ciúmes? Ou nos consideramos merecedores de direitos ou privilégios? Nós costumamos comparar a nossa ação com a dos outros? Comparar dentro de um grupo, ou um movimento, ou pastoral, quem é mais agradável a Deus ou não? Este julgamento é meramente humano. Como explicar essa aparente injustiça diante de Deus? Nós nos alegramos com o amor de Deus que acolhe a todos? E aí vem, humanamente é difícil entender. Só entenderemos na visão de fé. Deus joga com outros números, que não são os nossos números. Quem trabalha para o reino de Deus deve fazê-lo por amor. E quando alguém faz por amor, não se interessa pela recompensa, pelos elogios, pelo pagamento, pois Deus nos dá mais do que merecemos. De fato, quem vive da gratuidade vai entender: de graça recebestes, de graça deveis dar. Há mais alegria em dar do que em receber. Esta é a lógica cristã, é a lógica de quem trabalha na vinha do Senhor como seu servo. Que pensar então dos que se sentem donos da comunidade, porque estão há mais tempo do que os outros, ou porque contribuíram para a comunidade mais do que os outros? Na comunidade de Jesus, a idade, o tempo de serviço, a posição hierárquica não servem para garantir direitos, privilégios ou superioridade. Embora com funções diversas, todos são iguais em dignidade e todos devem ser acolhidos, amados e considerados de igual forma. Pensar alguém que é um superior, que tem alto cargo, ou pensar alguém que é um servo humilde, simples, analfabeto, mas que faz obras que diante de Deus podem valer muito mais. Se na vinha do Senhor há lugar para todos, por que muitas pessoas continuam então desempregadas? Será que não há trabalho para elas? Será que não tiveram oportunidade porque ninguém as contratou? Será que elas se acomodaram, não querendo serviço, compromisso? Deus não quer ninguém desocupado. Cristo continua convidando: e de vós também trabalhar na minha vinha. Qual será a nossa resposta a este chamado do Senhor? Qual é o nosso lugar na vinha do Senhor? É claro que diante desta palavra, queremos dar nossa resposta ao Senhor na família, na comunidade, na sociedade, colocando-nos como servos, na certeza de que o prêmio do servo bom e fiel é a recompensa eterna. Se até um copo d'água dado com amor não ficará sem recompensa eterna, imagine uma vida doada a serviço dos irmãos, na família, na comunidade, mesmo na sociedade, diante dos cargos, sejam eles quais forem. Então, que esta reflexão nos ajude a caminhar sempre à luz do Senhor e não à luz dos pensamentos meramente humanos, tão limitados na nossa indigência, na nossa limitação. Caros telespectadores,
Fica aqui a bênção de Deus, que todos tenham realmente uma semana muito feliz, muito proveitosa. E que Deus os abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje nós celebramos com a igreja inteira, no mundo inteiro, o 25º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da força, da luz, e tempo de entender também quem é Deus, como Deus pensa e como é diferente da forma que nós pensamos. Muitas vezes a gente pensa de uma maneira e acredita que Deus também pensa daquele jeito, e às vezes nos enganamos. Os israelitas se enganaram muitas vezes. Muitas vezes eles achavam que Deus pensava assim e não pensava. Agora, nós ouvimos a primeira leitura, profeta Isaías, lembrando que sempre o padre lembra, que tem 3 profetas chamados Isaías, um antes do exílio na Babilônia, um outro vivendo no exílio na Babilônia e um terceiro que veio depois do exílio da Babilônia. Esse aqui é o segundo, ele está lá na Babilônia, preso junto com os cidadãos de Israel, presos pelas tropas de Nabucodonosor a partir de 587 a.C. E aí, eles reconhecem os judeus que eles estão presos, foram sequestrados, foram levados, foram arrancados, desterrados do seu lar, porque, por causa do pecado, não obedeceram a Deus e não ouviram os profetas. Todo mundo sabe, Jeremias falou tanto, para que o rei não fizesse isso, nem isso, nem isso, Houve muitas denúncias, houve muitos avisos dos profetas e os governantes não deram ouvido. Por isso, eles foram parar no cativeiro.
Agora, eles estão tão culpados que eles acham que Deus não vai dar nova chance. Porque assim é do costume judaico. Um pai, quando expulsava um filho de casa, nunca mais aquele filho podia voltar. Nunca mais, nunca. Não tinha arrependimento, não voltava mais. E eles têm essa ideia de que eles também foram expulsos da terra deles e por isso, né, nunca mais poderão voltar para Israel. E aí a voz do profeta que se levanta para dizer: os teus pensamentos não são igual aos pensamentos do Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Então existe conversão, existe volta, existe retorno, existe uma nova chance, que eles achavam que já tinham perdido as esperanças. E ainda ele completa: olha, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então os meus caminhos estão tão acima dos vossos, e os meus pensamentos tão acima dos seus pensamentos, como está o céu acima da terra. Ou seja, é inescrutável. O pensamento, a forma de pensar de Deus, a justiça divina, não é igual à justiça humana, graças a Deus, sim ou não? Já pensou se você fosse julgado, né, quando passasse dessa vida, nós fôssemos julgados por alguém dessa terra? Já pensou? Pessoas que te julgaram a vida toda, que te apontaram o dedo, te recriminaram, criticaram. Já pensou você ter que ser julgado por uma pessoa dessa? Se você vai para o céu ou não, passar a eternidade? A justiça divina é muito mais justa, né? A justiça divina é bem diferente. Não é como a justiça dos homens. Jesus também já tinha falado isso, porque o direito positivo, né, o direito humano, pode até ter evoluído, né, com o passar do tempo, melhorado, se adaptado, leis que procuram cada vez mais melhorar a vida, mas ainda não é a justiça divina. O direito divino é sempre superior, e é isso que Jesus quer mostrar, essa diferença também na parábola que ele conta. Se de um lado Isaías está falando que os pensamentos de Deus são bem diferentes dos pensamentos humanos, é isso que Jesus está reafirmando na parábola de hoje, quando ele conta para os seus discípulos que o reino dos céus é como um patrão que sai de madrugada, ele tem pressa, ele quer trabalhadores para a sua vinha. A vinha, quando chegou o momento da colheita, quando chegou a vindima, não pode esperar para ser colhida, porque senão estraga, cai, fica azeda, né? Então tem que o maior número de funcionários possível, né, para ir lá, arrancar as uvas, pisá-las, né, e fazer logo o que tem que ser feito, né? Agora ele sai de madrugada, chama as pessoas que estão na praça. Era um costume judaico, né? Não dava para ir de fazenda em fazenda a pé. Então eles se reuniam numa praça, né, e os donos das fazendas vinham na praça para pegar trabalhadores, contratá-los. Então eu estava ali esperando, logo de madrugada já tinha um grupo, e ele chamou: vamos trabalhar na minha vinha. E ele combinou 1 moeda de prata, que era o preço que se pagava comumente por uma jornada de trabalho. Um dia de trabalho custava 1 moeda, né? Então isso era normal. Combinou com eles e foram. Só que quando dá 9 horas da manhã, ele vai de novo na praça, porque ele vê que tem muito trabalho, chama mais trabalhadores. Depois ele vai meio-dia, depois ele vai às 3 horas da tarde, e tem gente ainda lá que não foi chamada ao trabalho, e ele chama. E agora o mais surpreendente é porque ele vai às 5 horas da tarde. Falta 1 hora para terminar o tempo de trabalho, né? É das 6 às 6, são 12 horas de trabalho. Agora falta 1 hora e ele, 5 da tarde, está na praça ainda. E aí para esses ele pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Por que estão aí? Eles disseram: porque ninguém nos contratou. Portanto, não eram pessoas vagabundas, não eram pessoas que estavam jogando, bebendo, se divertindo. Eram pessoas que estavam num local onde sabiam que iriam buscá-los para trabalhar e não perder esperança, né? Ficar ali até o final. De qualquer maneira, ele os convida também para trabalhar.
E o problema surge no momento do acerto de contas, né? Porque na hora de acertar as contas, o patrão chama o administrador e diz assim: olha, chame todos eles e pague a cada um uma moeda, mas comece pelos últimos. Veja bem, aí chama aqueles que trabalharam 5 da tarde. Trabalhou pouco, né? 1 horinha, já tava, o sol já estava brando, né? Já tinha até umas nuvenzinhas, estava meio fresquinho, né? Então nem suaram muito, né? Mas uma moeda de prata. Aqueles que trabalharam desde as 6 da manhã, então pensaram assim: nossa, então ele vai nos dar quanto, né? Vai dar bem mais, né? O dia inteiro. Deram também uma moeda uma para cada um, uma moeda que foi combinado. E aí eles resmungaram: ué, mas nós trabalhamos o dia inteiro, estivemos no sol, cansado, suado, acabado, trabalhando horas e horas, e o Senhor os iguala a nós? E aí? Ele é injusto, esse patrão? Sim ou não? Esse patrão está injusto? Está injusto? Imagine você, né, trabalhando, você também foi convidado a trabalhar nessa lavoura, né? E aí você vai lá, 6 horas da manhã você já está lá, fazendo o trabalho. Depois chega outro às 9, ao meio-dia, 3, 5 da tarde, né? Você está lá o dia inteiro. E daí você vê o outro recebendo, né, o mesmo que você recebeu. Você devia ter, acho que você pensaria assim, né? Bom, eu deveria, né, também ter vindo 5 da tarde, então. Aí eu ganharia e pronto, né? Ficaria por isso mesmo. Mas parece injusto, não parece? Mas lembra o que disse aqui o Isaías? Olha o que ele disse: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Meus pensamentos estão tão acima dos seus como o céu está acima da terra. De modo que esta parábola está ensinando algo muito importante para nós hoje, né? Depois, quando ele responde isso, o patrão fala assim: amigo, eu não te fui injusto, eu não fui injusto contigo, nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu. Não foi justo? Nós combinamos, toma o que é teu. Agora, se eu quero também dar para o outro o mesmo que eu dei a você, por que você reclama? Está com inveja porque estou sendo bom? Ele pergunta. E aí, depois, ele ainda termina assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola ensina que no entardecer da vida das pessoas, sempre o dono dessa vinha, o dono do reino, vai procurar todos nós o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai nessa praça para saber se estamos dispostos a trabalhar pelo seu reino, trabalhar pela sua vinha, pelo crescimento da sua vinha. Se nós também queremos fazer parte deste povo dele, esse patrão é Deus, ele quer saber se nós queremos fazer parte. E aí quando diz assim, uma pessoa que está na igreja, um dia, aliás, até lembrei de uma história agora que um padre me contou, um padre chegou numa outra cidade, uma cidade grande, e foi ser administrador paroquial num lugar. E daí, o padre começou a falar umas coisas, de repente a dar uma sugestão aqui, uma sugestão ali, de vez em quando, com bastante paciência. Chegou uma mulher lá e falou assim: padre, não pode fazer isto assim, porque não é assim que faz. Mas podemos mudar um pouco, não podemos? Olha aqui, padre, antes que o senhor nascesse, eu já estava nessa igreja. Antes que o senhor nascesse, eu estava nessa igreja. O que Jesus está dizendo? Não importa se você está há 50 anos na igreja, ou se você está há 5 dias, porque se você entrou na vinha do Senhor, você vai receber a mesma moeda, a salvação. É a salvação eterna. Não tem como uma pessoa falar assim: olha Senhor, eu me abstive de tanta coisa, eu renunciei a isso, eu renunciei àquilo, eu me proibi disso, me proibi daquilo, e agora essa pessoa aí que fez tudo que não podia, como o filho pródigo, gastou tudo que tinha, aprontou, matou, roubou, adulterou, traiu, fez tudo, e agora também está aqui no reino dos céus? Também está aqui na vinha? O que é isso? Ora, por quê?
Porque Deus ama a todos, porque Deus não cansa de buscar um por um, Ele não cansa de buscar operários para a sua messe, Ele não cansa de buscar filhos para a salvação eterna. E aí depende da resposta. Aqueles foram. Porque Deus nunca vai impor nada. Se tem algo que Deus não pode fazer, é acabar com a liberdade humana. Nem o nosso destino está escrito, sabia? Mesmo as visões que Nossa Senhora diz, né, quando ela aparece e ela faz previsões, ela fala, se vocês não rezarem vai acontecer isso. Em Fátima ela falou isso, em La Salette Nossa Senhora também fez muitas revelações, mas nunca Maria disse que não podia ser mudado. Sabe por quê? Porque não estava escrito em lugar nenhum. Agora, tudo caminhava para aquilo que ela estava dizendo. De fato aconteceram muitas coisas, todo mundo sabe, né? Mas, então aconteceu por quê? Porque os homens não rezaram, não se consertaram, não mudaram, não se converteram. Por isso que no Isaías está falando, convertam-se, procure Deus enquanto Ele se deixa achar. Procure enquanto Ele se deixa achar. Agora, então não é culpa de Deus, porque Deus tem a ação de ir atrás, mas o homem tem a liberdade de dizer sim ou não. Quando uma pessoa planeja maldade na sua cabeça, como que ele chama aqui de maquinações, né? O homem justo com as suas maquinações, volte para Deus. Então, se ele não volta e continua com as suas maquinações, o destino dele vai ser infortúnio e, por fim, a perdição eterna. Mas se ele se volta para Deus, tudo é consertado, tudo pode ser possível, tudo pode ser mudado. Jesus então mostra que tanto aqueles que estão, né, há 50 anos lá na igreja, como aquela mulher, quanto aquele padre que tinha acabado de chegar naquela paróquia, eles estavam no mesmo barco, estavam para trabalhar na mesma comunidade, viver na unidade, na comunhão, criar amor, entendimento, compreensão, e não briga na comunidade, e não divisão, mas a vinha tem que produzir, com a ajuda de todos, porque São Paulo já dizia que a igreja é um corpo, e que um corpo precisa de todas as partes, porque a mão não pode fazer o que faz o pé, mas o olho também não faz o que faz a orelha, nem a boca faz o que faz o pé também, então de modo que é preciso ter todas as partes, e assim todos podem contribuir, porque cada um é importante, seja qual for a tarefa que Deus lhe der nessa vida, é importante, qual for a tarefa que o mundo pode julgar mais simples, como ir lá colher uva, né, aqui na história, ou pode ser comandar uma nação inteira, não importa, porque aquele lá que ninguém nunca viu, né, que estava lá colhendo as suas uvinhas lá na parreira de verdade, né, e este também ninguém nunca viu. Olha só, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente se ilude muito com a grandeza do mundo, com a vaidade do mundo, com a riqueza do mundo, com o brilho do mundo, e esquece de olhar para Deus e para o chamado, para aquilo que Ele tem para nós. Hoje Ele reitera, Ele chama, Ele reafirma, Ele exorta, Ele fala, ainda é tempo. Por isso que quando a gente fala assim de alguém, essa pessoa não tem mais jeito não, viu? Isso não é de Deus não. Quando a gente fala assim, isso aí nasceu torto, vai morrer torto. Isso não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque tudo tem jeito. Agora, o que não precisa ser mudado, Deus não vai mudar. Porque eu vou fazer uma simpatia, porque meu filho está gostando não sei de quem, não sei o quê. Vai continuar gostando. Pode fazer simpatia, pedido, promessa, o que quiser. Por quê? Porque Deus fez assim, uma pessoa para outra. Não adianta a mãe ficar, o pai e o vizinho querendo separar aquelas pessoas que se amam. Está vendo? Então tem coisas que são inexoráveis porque Deus assim deseja. Agora, aquilo que pode ser mudado tem que ser transformado no coração de cada um. O que tem que ser mudado é o coração do outro. Por que ela tem raiva daquela pessoa que o filho está com ela? Por que ela tem raiva daquilo? Por que ela pensa assim? É esse o pensamento, e não a condenação. Então o problema está nela, não no filho. Agora, isso tudo para dizer, que a conversão é cada um de nós temos que fazer, não é o outro.
Eu não tenho que converter o outro. Eu não tenho que falar para o outro, você vira para a direita, vira para a esquerda, porque é para aqui e para ali. Posso até auxiliar, ajudar, indicar, exortar, convidar, mas ele sempre terá a decisão final de dizer, eu quero ir por aqui ou eu quero ir por ali. Que Deus nos ajude hoje a ouvir esta palavra tão bela do profeta Isaías, de tirar do coração aquilo que é ruim, de abandonar o mal, o ímpio abandone o seu caminho e tome o caminho de Deus. E lembrar que por mais que nós queiramos que o nosso pensamento seja igual de Deus, vamos tirar todos nós o cavalinho da chuva, né? Porque o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus. Deus sempre será mais justo, porque se fôssemos julgados hoje, né, por algumas determinadas pessoas, coitado de nós, né? Já jogava a gente no caldeirão, né? Não do Hulk, mas no caldeirão do fogo ardente. Caldeirão do fogo ardente, né? Olha, então vamos contar com a misericórdia de Deus. Não importa que momento da vida, no alvorecer da vida, sim, lembrei de uma coisa, né? Mas a pessoa fala assim, então não vou mais na missa não, né? Eu vou mesmo me divertir, eu vou sair por aí, vou pecar, vou fazer, vou acontecer. Quando eu estiver lá nas minhas 5 horas da tarde da vida, né? Então aí eu vou lá, né? Senhor, deixa eu entrar aí, né? Agora eu vou trabalhar na igreja, estou velho mesmo, acabado, eu estou com 99 anos, agora, né? De repente pode acabar, né? Pode chegar ao fim, então tenho 99 anos, estou aqui o restinho para o Senhor me usar no reino. Não, né? Por quê? Lembra de uma coisa, você vai fazer uma viagem, que cidade você quer ir? Uma cidade bem bonita e gostosa. Bom, que esse calor agora pode ir na praia, né? Você tá numa praia, está aquele vento, aquela brisa maravilhosa, aquele mar gigante, né? Você está ali. Só que você pode ficar lá 5 dias. Você está lá, você acordou, você foi para o sol, tomou sol, e aproveitou bem aquela praia, né? Mas o seu amigo só ficou trabalhando aqui e só pôde te buscar no último dia. E aí ele foi te buscar e ficou 5 minutos na praia. Quem que se divertiu mais? Quem ficou uma semana ou ficou 5 minutos? Deu para entender quem foi mais feliz? Quem é mais feliz? Aquele que está com Deus desde o alvorecer da vida? Ou aquele que chegou à vinha do Senhor 5 horas da tarde? Quem é mais feliz? Quem viveu uma vida frutuosa? Mas eu tive muita renúncia. Por que isso? Porque os moralismos que inventaram foi que te obrigaram. Disseram até para um time ali de futebol que eles agora eram cristãos, não podia mais jogar bola. Eu falei, mas da onde está escrito isso, né? Aí o menino estava jogando bola, ficou suado, tirou a camisa. Não, você é cristão, não pode tirar a camisa. Quem não pode tirar a camisa? O que é isso? Quem já se viu o homem não poder tirar a camisa? Que absurdo, né? Vai tirar a camisa, vai fazer o que você quiser. Então, o cristianismo não é um conjunto de regras, de proibições, de negações, de repressões. É o anúncio do amor. O cristianismo é o anúncio da salvação para todos. É a boa notícia, não é a repressão, não é a ditadura. É por isso que as pessoas não entendem, preferem ficar lá fora na vida, vivendo lá até os 99 anos, para chegar no último ano às 5 horas da tarde e vir na vinha. Não espere, porque nós podemos ser felizes durante todo aquele tempo com o Senhor, embora desafios, problemas, dificuldades, mas com a força do alto do nosso lado. Sim ou não? E é isso que nós queremos, ser chamados pelo Senhor. E na hora que Ele chamar a gente, que Ele já chamou, nós já estamos aqui na vinha dEle, nós dizemos o nosso sim. Eu quero estar contigo, Senhor, sempre, o quanto antes melhor, né? Não ficar deixando para quando eu tiver um sofrimento, uma tristeza, quando eu tiver acabado. Eu quero ir quando eu estou bem, quando eu estou sorrindo, quando eu estou feliz, porque eu também quero ser um trabalhador da vinha, eu também quero anunciar o reino da salvação. Nossa Senhora do Rosário, São José, São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um programa Questão de Fé. Uma alegria estar com você todas as terças-feiras, 5:50, aqui pela TV Direta.
E eu recomendo, nós tivemos o dia do São Padre Pio, né, sábado passado, e eu te recomendo que você possa assistir ao filme de São Padre Pio. Pega lá no YouTube você digita e encontra o filme do São Padre Pio, tem dublado, tem legendado, né? São 2 partes, 1h30 cada parte, mas você nem vê passar, né? Assista, você vai adorar, faz um pacote assim de pipoca, né? E assiste com toda a família. São Padre Pio, um filme excelente mostrando a vida de um santo sacerdote chagado, recebeu os estigmas de Cristo. Aqui no santuário nós temos muitos e muitos devotos. Daqui a pouco o Robson mostra o painel onde está a imagem do Padre Pio aqui bem grande, né? E depois uma imagem que também tem dele ali no altar. Vamos pedir que Deus abençoe a cada um de vocês por intercessão de São Padre Pio e também por intercessão da Rainha do Rosário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, com a graça de Deus.